O rapazinho encontrava-se a viver sozinho numa velha casa de aldeia desde que os pais faleceram. Mais tarde, chegaram novos vizinhos e ele ficou a viver por sua conta numa casa de aldeia abandonada, situada numa localidade remota no Alentejo, depois de ter perdido absolutamente tudo numa única e terrível noite. Sem um prato de comida, sem uma cama para dormir. Sem uma única alma que o chamasse pelo nome, até ao dia em que uma nova família se instalou na vizinhança e a sua filha mais nova escutou um ruído que passou despercebido a todos os outros. Quando, por fim, conseguiram abrir a porta, aquilo que descobriram no chão alterou o curso das suas vidas para todo o sempre. A antiga casa de aldeia, cujas paredes de adobe se esboroavam sob o sol impiedoso alentejano, encontrava-se ao abandono muito antes de o Diogo ter vindo ao mundo. Contudo, naquele momento, era o único refúgio que lhe restava. O único local que ainda emanava um perfume tenue, quase imperceptível, da vida que em tempos lhe pertencera. O chão de tábuas corridas gemia, como se expressasse uma dor profunda, sempre que o vento assobiava e se chocava contra a estrutura de pedra. Partículas de poeira flutuavam em suspensão, iluminadas por réstias de sol que invadiam o espaço através das vidraças estilhaçadas. Latas de conserva, ocas e enferrujadas, rebolavam pelo chão ao sabor da corrente de ar, o seu som metálico e desolador a quebrar o silêncio pesado do ambiente. E era ali, no epicentro daquela ruína e daquela solidão avassaladora, que um pequenino rapaz jazia, enroscado sobre o soalho gelado, descalço, envergando a mesma camisola cinzenta clara, de um tamanho visivelmente excessivo, e uns calções rudes da mesma cor, que já não despia há várias semanas. O seu peito franzino elevava-se e descia num ritmo quase imperceptível, enquanto o seu braço se agarrava a uma lata de conserva como se esta possuísse vida, como se temesse que também ela o pudesse deixar. O sono de Diogo nunca era profundo. Era impossível que o fosse. Aos 3 anos, dormia com a inquietação de quem já viveu o dobro e testemunhou o indizível. Qualquer estalido da madeira punha o seu corpo em alerta máximo. O pio de uma ave era suficiente para o fazer contorcer-se. Uma rajada de vento mais forte fazia-o agarrar-se desesperadamente ao objeto mais próximo, fosse um fragmento de madeira ou uma das suas inseparáveis latas. Os seus pés minúsculos, cobertos por uma crosta de sujidade, apresentavam fissuras dolorosas, resultado das suas deambulações noturnas em busca de algo, qualquer coisa que lhe fosse familiar. Nem sempre fora assim. Nem sempre a solidão fora a sua única companhia. Mas a noite que tudo transformou ficou gravada na sua memória de uma forma tão brutal que, mesmo sendo tão novo, o seu corpo recordava cada instante. Tudo começou com a chuva. Uma chuva torrencial. Daquela que martela os telhados como uma saraivada de pedras. Lembrava-se da sua mãe, a Carla, a chamá-lo: Diogo, meu filho, vem para aqui. A sua voz era trêmula, mas, ainda assim, ela ofereceu-lhe um sorriso, numa tentativa de o poupar ao medo. O seu pai, o Rui, arrastava caixotes apressadamente para a entrada, enquanto um fumo denso se infiltrava por baixo dos móveis da cozinha. O incêndio, a princípio, era discreto, uma mancha laranja e silenciosa que consumia a base da parede. Mas alastrou com uma velocidade voraz, devorando o oxigênio com uma fome insaciável. O Diogo não conseguia processar o que se passava. Permaneceu imóvel, a sua colher de metal preferida na mão, a fitar a cor laranja que se expandia e rugia cada vez mais alto. A sua mãe segurou-o pelos braços. A sua pele estava febril, os seus olhos dilatados pelo pânico, mas o seu toque permanecia gentil. Ouve a mãe com atenção, disse ela. Não te afastes de mim. Nesse instante, o telhado estalou, uma trave cedeu, e as chamas irromperam com uma fúria explosiva, como se tivessem aguardado por aquele preciso momento. A sua mãe não hesitou. Reagiu por instinto. Empurrou o Diogo com toda a sua força na direção da porta das traseiras, que estava aberta. Ele tropeçou, caindo e rebolando na lama encharcada do exterior. Tentou reerguer-se, desorientado, estendendo os braços na direção dela, mas ela não saiu. Não o seguiu. O seu pai tentou. Tentou com um desespero indescritível. Agarrou-lhe no braço. Mas o teto, ao ruir, abateu-se sobre eles como uma marreta. O estrondo foi tão ensurdecedor que o Diogo caiu de joelhos, tapando os ouvidos com as mãos. Lembrava-se do grito. Lembrava-se do silêncio que se instalou depois. Lembrava-se do sabor a cinza e a água da chuva na sua boca. E depois, o vazio. Já não havia mãe. Já não havia pai. Já não havia lar. Vagueou durante horas, até a alvorada raiar. Os seus pés minúsculos arrastavam-se penosamente pela lama. Até que retornou à única construção que se mantinha de pé, a casa de aldeia abandonada ao lado da sua. Aquela onde os pais o tinham proibido de entrar. Aquela que, agora, parecia ser o único sítio no mundo onde ele pertencia. Os dias sucederam-se, talvez semanas, ou até meses.
O Diogo perdera a noção do tempo. Havia dias em que acordava e chorava até o ar lhe faltar. Noutros, as lágrimas não vinham, limitava-se a encarar as paredes, como se esperasse que elas lhe falassem. Sobreviveu do que ia encontrando. Pedaços de pão duro atirados para a berma do caminho, latas de conserva amolgadas, com restos de comida, deixadas por desconhecidos. Desenvolveu a técnica de apanhar as latas e de as golpear contra a madeira, na esperança de que contivessem algo. Não falava. Tinha-se esquecido de como o fazer. Quando tentava, a garganta contraía-se e o medo esmagava-lhe o peito, deixando-lhe um gosto a ferro na boca. Por isso, mantinha-se em silêncio, tão silencioso quanto a casa, tão silencioso quanto a noite em que os pais se foram. Mas o mais doloroso, o que o apunhalava por dentro a cada novo dia, era a espera. Ele esperava, incessantemente. Aguardava por passos familiares. Aguardava que as mãos da sua mãe o envolvessem e lhe beijassem a testa. Aguardava que alguém o chamasse pelo nome, com aquele tom suave e afetuoso que ela sempre usava. Contudo, os únicos passos que ouvia eram os dos ratos, a roer as entranhas das paredes. E, mesmo assim, apesar de todo o sofrimento, de todo o vazio, ele nunca partiu. Porque partir seria admitir que eles se tinham ido para sempre. Porque partir seria a confirmação de que eles nunca mais voltariam. E esse pensamento era mais devastador do que qualquer fome. Tudo se alterou na semana em que os novos vizinhos se mudaram. Tudo começou com o ronco do motor de uma caminhoneta a perturbar a quietude do campo. Um som alto. Excessivamente alto. O Diogo despertou num sobressalto, os olhos esbugalhados de terror, os braços a apertarem a lata de conserva contra si. A sua respiração tornou-se ofegante, curta, como a de um animal enjaulado. Arrastou-se para o recanto mais sombrio da casa, procurando refúgio atrás de um caixote de madeira em ruínas. As suas pequenas mãos tremiam incontrolavelmente. Sons altos eram sinônimo de perigo. Sons altos eram sinônimo de fogo. Sons altos eram sinônimo de perda. No exterior, a Sandra e o Paulo descarregavam caixotes, enquanto a sua filha, a Mariana, corria pelo terreno, chutando pedrinhas. Súbito, a Mariana parou, inclinando a cabeça na direção da casa abandonada. Mãe, ouviste? Perguntou. Ouvir o quê? Retorquiu a Sandra. Um barulho. Parecia um gemido. Deve ser alguém a dormir a sesta, disse o Paulo, com um sorriso. Ninguém mora aí. Aquilo está em ruínas. A Mariana franziu o senho. Então por que é que eu vi uma coisa a mexer-se? Ao final da tarde, o Paulo aproximou-se da vedação dos fundos e paralisou. Marcas de pés minúsculos, descalços, pequenos e recentes. Demasiado recentes. Sandra, vem cá ver isto. Mas foi na manhã seguinte que o inevitável aconteceu. A Mariana, movida pela sua curiosidade inata, aventurou-se de novo para perto da velha casa. Através de uma fresta na janela, vislumbrou algo pequeno no chão. Algo redondo, minúsculo, enroscado como um animal de rua. Não, não era um animal. Uma criança. Soltou um suspiro de choque, recuando, a sua voz a sair-lhe trêmula. Mãe, vem depressa. A Sandra acorreu. Espreitou pela janela. O seu raciocínio bloqueou. No interior do compartimento escuro e poeirento, um rapazinho jazia no soalho de madeira, tal como na imagem, encolhido, imundo, a dormir rodeado de latas de conserva e migalhas. Oh, meu Deus do céu, murmurou a Sandra, levando a mão à boca. Paulo, liga para alguém. Há uma criança ali dentro. Mas antes mesmo de o Paulo se juntar a elas, a Sandra empurrou a porta rangente, o coração a martelar-lhe no peito de tal forma que se sentiu mal. O odor a mofo e a ar estagnada invadiu-lhe as narinas. Entrou, lentamente, com o máximo cuidado. Um passo, depois outro. O chão rangeu sob os seus pés, e então ela viu com clareza. O Diogo, tão pequeno, tão só, a dormir no chão duro como se fosse a única cama que alguma vez tivera. A respiração da Sandra falhou. As suas mãos tremiam, e os seus olhos inundaram-se de lágrimas. Oh, meu anjo, sussurrou ela. A Sandra permaneceu imóvel, a mão a cobrir-lhe a boca, o olhar fixo no menino enroscado no chão de madeira coberto de pó. A divisão estava gélida, mas a sua respiração parecia ainda mais fria, superficial e exausta, a respiração de uma criança que há muito não sentia segurança. Deu um passo cauteloso, a sua voz não passando de um murmúrio. Meu anjo, consegues ouvir-me? O Diogo não se moveu. O seu rosto estava colado à lata que segurava como se fosse o seu bem mais precioso. Os joelhos nus estavam recolhidos contra o peito. A camisola cinzenta estava colada ao seu corpo diminuto,
como se fosse o último vestígio do mundo que conhecera antes de tudo se consumir em chamas. O Paulo apareceu na ombreira da porta, a respiração suspensa. Sandra. Por amor de Deus, é um bebê. Eu sei, sussurrou ela. Vê só para ele. Vê o quão pequeno ele é. Há quanto tempo estará ele nesta situação? Deve estar apavorado, murmurou Paulo. Não lhe toques para já. Pode acordar em pânico. Mas o Diogo acabou por se mexer. O ranger do soalho despertou. Os seus olhos abriram-se de rompante, escuros, arregalados, tomados pelo pânico. Recuou com tal ímpeto que embateu na tábua de madeira atrás de si. A lata escapou-se-lhe da mão e rolou pelo chão, com um estrondo metálico. A sua respiração acelerou, os ombros encostados à parede, as mãos trêmulas erguidas como que para se proteger de um golpe. A Sandra ajoelhou-se de imediato, pondo-se ao seu nível. Não, 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 meu amor. Está tudo bem. Ninguém te vai fazer mal. O Diogo não acreditou nela. O seu corpo tremia violentamente e ele soltou um gemido. Um som baixo, frágil, como se uma parte dele se tivesse esquecido de como chorar. A Mariana aproximou-se da mãe, devagar, segurando um pãozinho que tinha ido buscar à cozinha. Mãe, deixa-me tentar, sussurrou. A Sandra hesitou, mas assentiu. A Mariana ajoelhou-se também, a uma distância segura. Estendeu-lhe o pão com as duas mãos. Olá, disse ela com uma voz suave, que tremia de preocupação. Tens fome? Podes comer isto, se quiseres. Não tenhas medo. É para ti. O Diogo não pestanejou, não respirou, não disse uma palavra. Mas os seus olhos fixaram-se no pão. O seu estômago emitiu um som tão alto que ecoou na sala. Mesmo assim, não se arrastou na direção dela. Primeiro, arrastou-se até à lata, o seu único porto seguro. Agarrou-a, abraçou-a contra o peito e só depois avançou, centímetro a centímetro, como um animal assustado que receia uma armadilha. Quando finalmente chegou ao pé do pão, a sua mãozinha pairou no ar, a tremer convulsivamente. O coração da Sandra despedaçou-se com aquela imagem. O Paulo engoliu em seco, virando o rosto por um instante para enxugar uma lágrima. O Diogo arrebatou o pão e apertou-o contra a camisola, como se temesse que lhe o roubassem. Não comeu logo. Apenas o segurou, cheirou, examinou-o. Por fim, deu uma dentada minúscula, sem nunca desviar o olhar dos três estranhos que o rodeavam. A Sandra estendeu a mão lentamente, sem lhe tocar, apenas pousando-a no chão entre eles. Estás seguro? Sussurrou. Ninguém te vai magoar. O Diogo fitou a mão dela durante um longo momento. Depois, pousou a sua pequena palma no chão, ao lado da dela. Sem se tocarem, apenas próximos. Próximos o suficiente para mostrar que precisava de ajuda, mas não sabia como pedi-la. Mãe, sussurrou a Mariana. Ele pode vir connosco para casa, só um bocadinho. Ele está cheio de frio. O Paulo passou a mão pela nuca. Temos de contactar as autoridades. Ele não pode continuar aqui. A Sandra concordou com a cabeça, mas o seu olhar não se desviou do Diogo. Vamos tratar de tudo como deve ser. Mas primeiro, vamos ajudá-lo a aquecer-se. Não o pegaram ao colo. Ele não estava preparado para isso. Não o obrigaram a segui-los. Também não estava preparado para isso. Em vez disso, sentaram-se no exterior da casa com ele durante 1 hora, respeitando o seu espaço, permitindo-lhe respirar ar que não cheirava a pó e a medo. O Diogo manteve-se junto à parede, agarrado à sua lata. Mas observava-os. Observava-os atentamente, como se esperasse o momento em que se tornariam cruéis, barulhentos ou perigosos. Mas isso não aconteceu. A Mariana falou-lhe com doçura, disse-lhe o seu nome, apontou para a casa deles. O Paulo pousou um cobertor quente perto dele, mas sem o pressionar a usá-lo. A Sandra ofereceu-lhe mais comida, mas deixou que ele aceitasse ao seu próprio ritmo. A pouco e pouco, os seus ombros foram relaxando. Ao cair da tarde, quando o céu adquiriu tons suaves e quentes, o Diogo finalmente se pôs de pé. As suas pernas vacilavam, os pés estavam sujos, mas ele ergueu-se. E então, de forma inesperada, estendeu a mão e puxou a manga da Mariana. Apenas um leve toque. Uma pergunta sem palavras. Queres vir? Perguntou a Mariana. O Diogo não respondeu, mas não largou a manga dela. A mão da Sandra voou para o peito. O Paulo respirou fundo e acenou afirmativamente. Muito bem, murmurou. Vamos levá-lo. Caminharam devagar, com o Diogo sempre perto da Mariana, a carregar a sua lata de conserva amolgada durante todo o percurso.
Quando chegaram à casa de aldeia dos novos vizinhos, a luz que emanava da porta fez-me cerrar os olhos, mas o calor, sentiu-o de imediato. Entrou como se estivesse a entrar noutro mundo. Deram-lhe um banho com gestos gentis, enrolaram-no numa toalha fofa e deram-lhe um caldo verde quente, que ele bebeu em pequenos goles hesitantes. Quando tossiu, a Sandra massageou-lhe as costas com suavidade. Quando deixou cair a colher, o Paulo apanhou-a e devolveu-lhe sem qualquer sinal de impaciência. Pela primeira vez na sua curta e sofrida vida, ninguém o apressou. Ninguém lhe gritou. Ninguém o forçou a nada. Ninguém o abandonou. Nessa noite, a Sandra improvisou uma cama no chão, ao lado da Mariana. Podes dormir aqui hoje, se quiseres, sussurrou ela. Só por esta noite, até encontrarmos uma solução. O menino olhou para a cama, depois para a Sandra e para a Mariana, que lhe sorriu, transmitindo-lhe segurança. Deitou-se devagar, com todo o cuidado, como se temesse que a cama se desvanecesse se ele se movesse demasiado depressa. Pousou a sua lata de conserva ao lado da almofada, o seu velho mundo a coexistir com o novo. A Mariana sussurrou, dorme bem, pequenino. Ele olhou para ela, as pálpebras a pesarem-lhe. Os seus dedinhos esticaram-se e tocaram na mão dela. Apenas um toque fugaz, mas que significou tudo. A Sandra tapou a boca para conter o choro. Passados poucos minutos, a sua respiração tornou-se regular, o seu pequeno corpo descontraiu-se e, pela primeira vez desde a noite em que o fogo lhe roubou tudo, ele adormeceu. Não com medo, não sobre madeira fria, não encolhido para se aquecer, mas num lar, um verdadeiro lar. Enquanto ele dormia, a Mariana sussurrou à mãe, vamos protegê-lo, não vamos. A Sandra acariciou-lhe o cabelo. Sim, meu amor. A partir de agora, ele nunca mais vai estar sozinho. E sob luzes quentes, envolto em conforto, o menino finalmente dormiu o sono de uma criança.